Qual será o verdadeiro semblante do paraíso? Existe mesmo um lugar assim? Um local que transcende a luz etérea e as melodias celestiais, onde a adoração a Deus se mistura à arquitetura impressionante e opulenta, repleta de ouro e pedras preciosas? Essa é apenas uma faceta dessa misteriosa e enigmática realidade. Imagine um cenário intrigante, onde o paraíso é revelado como uma imensa cúpula côncava, abrangendo todo o nosso mundo. À medida que se estende pelos céus, a borda dessa cúpula parece quase inatingível, como se nunca pudesse ser alcançada, mas ao mesmo tempo sempre cobre a terra embaixo dela. Talvez essa seja a verdadeira visão do paraíso que poucos ousam imaginar. Os habitantes da terra têm impressões variadas desse lugar mágico e misterioso. Contudo, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados para descrever essa existência paradisíaca. O próprio substantivo paraíso ressalta sua unidade geral, mas outras expressões sugerem aspectos ou partes distintas. É como se existissem reinos celestiais ou lugares celestiais, cada um deles dedicado a seres e atividades únicas. Um universo de possibilidades se desdobra diante de nós. Desvendar os segredos e as dimensões ocultas desse paraíso é um desafio fascinante. Que segredos estarão guardados sob essa cúpula celestial? Quem serão os seres privilegiados a desfrutar das maravilhas desse lugar singular? No coração dessa incógnita, podemos vislumbrar algo muito além das noções tradicionais do paraíso. É como se um enigma divino estivesse esperando para ser decifrado, aguardando a chegada daqueles que ousam sonhar além do óbvio. O paraíso, em sua completude, é um convite à imaginação e à contemplação de um mistério maior do que nossas mentes podem abarcar. E assim, nos perdemos nos raios dourados dessa intrigante realidade celestial. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse trecho indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais elevado é o que Paulo descreve como o terceiro céu, que é o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao paraíso: pureza ou santidade. As palavras proferidas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. Paradisos é a palavra grega para um jardim e representa o jardim de Deus no paraíso. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que realmente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que eles estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse a ele: Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do paraíso. O livro do Apocalipse nos apresenta a uma área chamada meio-céu, ou o meio do paraíso. Ao meu conhecimento, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu, dizendo com voz alta: AOS, habitantes da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Então, eu vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz alta, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do paraíso, literalmente meio-céu: Vinde, e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para o meio-céu é Misawar Animá, que significa precisamente meio do céu. Isso poderia ser o segundo céu que podemos presumir. Finalmente, o céu visível, o céu que é visível para a nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da terra estão familiarizados com este céu em certa medida. E quanto aos habitantes do paraíso, que tipo de criaturas eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego ângelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros.
eles têm várias outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável, portanto, nos confronta de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra, mas também é um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já mencionado, eles são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Normalmente, eles são descritos como anjos da guarda. Mateus 18, versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Nesse versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem o rosto do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, temos os anjos guerreiros, que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás derrama um fluxo de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10, ouviu uma voz alta dizendo no céu: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite foi lançado fora. Ele é descrito pelo anjo como o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Essa passagem continua a prever que Satanás será lançado fora do céu, mas até que isso aconteça, está claro que ele ainda ocupa um lugar em algum ponto dos céus e que ele enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. Um verso que segue é um aviso aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo é finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e está cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Esses versículos apontam para um período em que Satanás tem pouco tempo. Esse período pode estar próximo, mas ainda não foi cumprido. Certamente, os eventos descritos ainda não se concretizaram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20, versículo 13 diz: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Isso é claramente retratado em Jó, versículo 6 e 7. Num certo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra, de andar por toda ela. Muitos cristãos falam habitualmente como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A diferença principal entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a entregou à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus para as coisas da terra, no entanto, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, separou-os da comunhão com Deus, pois assim como por uma só desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, versículo 19. Como resultado,
A doença do pecado tem sido transmitida a cada geração. A Bíblia diz: Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, versículo 12. Isaías 24, versículos 5 e 6. A terra também está contaminada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. A terra geme porque foi danificada pelo pecado, como uma doença debilitante. O pecado distorce e arrasa tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu proclama a glória do Senhor. Salmo 19, versículo 1. O céu é o trono de Deus. Isaías 66, versículo 1. E porque ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado, nem contemplá-lo sem trazer juízo. A Bíblia diz sobre Deus: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque capítulo 1, versículo 13. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele fez um caminho para remover a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz pelo sangue de Cristo, que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, levando o julgamento que merecemos, nos apresentando como irrepreensíveis diante de seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois ele é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos 5, versículo 19. É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus abriu um caminho para que sejamos salvos por sua graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. E esse é o seu glorioso presente para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por um motivo: tornar nossa salvação eterna possível, e isso faz toda a diferença para Deus no céu e para nós na terra. Veremos muitas visões gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo e sua glória. Seus olhos verão o Rei em sua beleza e contemplarão uma terra que se estende longe. Isaías 33, versículo 17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando ele abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que ele viu. Então vi um cordeiro. Ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para todo o sempre. Apocalipse 5, versículos 6 e 13. É parte de nossa natureza humana desejar, é natural querermos imaginar e fantasiar sobre o céu, mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna. A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das possessões terrenas se ofuscará na luz do céu. João só pôde expressá-la por meio de analogias. Sua resplandecência era como a de uma pedra preciosa muito valiosa, como jaspe transparente como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 20, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e asfalto, e as janelas são feitas de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é feito novo. Apenas vislumbres das coisas por vir nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tamanha glória. As coisas obscurecidas da terra se tornarão transparentes na eternidade e agora só são conhecidas por Ele. Enquanto praticamos a paciência, enquanto esperamos, permita que pensamentos sobre a glória do céu preencham sua alma. Eles o sustentarão até o dia em que seus olhos se abrirão completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está voltada para o céu: Você receberá uma recepção calorosa no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 11. Quando ele estender os braços, convidando seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: E eu lhes tenho dado a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, versículo 22.
Veremos suas mãos marcadas pelos cravos, cairemos aos seus pés e choraremos de alegria, louvando seu maravilhoso nome. Isso é o que veremos no céu. Oremos, querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder e usar seus dons. Jesus nos fez uma promessa. Você nos disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. Ajude-me a aprender que não compreendo tudo e que está tudo bem. Assim como o Espírito Santo conhece todas as coisas, conceda-nos o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossa vida. Peço estas coisas em seu nome. Assim como o sol se levanta todos os dias contra a escuridão da noite, traga-me clareza com a luz do Pai Celestial. Pai Celestial, conceda-me descanso da mente e acalme meu coração atribulado. Minha alma está como um mar tempestuoso e não consigo encontrar minha estabilidade. Dê-me a energia e a clareza de mente para encontrar meu propósito e seguir o caminho que você traçou para mim. Confio no seu amor, Deus, e sei que você me ajudará a sair desta noite, assim como o sol se levanta todos os dias contra a escuridão da noite. Traga-me clareza com a luz de Deus. Em seu nome, eu oro, bondoso Pai. Oramos para que, com devoção, entremos em seu bairro, pedindo o poder e a força da mente de Cristo, concedidos a mim por seu Espírito Santo. Por favor, dê-nos a energia para superar todos os testes e provocações lançados em meu caminho. Transforme-me, Senhor, em um verdadeiro seguidor de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação. Desenvolva minha mente para ser como a de Cristo. Espírito Santo, habite em minha vida e conceda que eu possa permanecer em você. Deus Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, fortaleça-me em todas as minhas dificuldades. Dê-me seus dons santos e permita que seus 12 frutos amadureçam em mim. Ó Espírito Santo, você busca a salvação de todos os seres humanos e, para esse propósito, deseja que todos eles conheçam a sua verdade. Apresente-lhes a sua poderosa luz e o seu amor de boa vontade, para que possam glorificar a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Envie trabalhadores para a colheita, que sejam verdadeiramente inspirados por você, que é a alma da Igreja Missionária. Amém, ó Rei da Glória. Envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade, que o Consolador que procede de você nos ilumine e infunda toda a verdade em nós, conforme você prometeu. Amém.